Informática LibreOffice Calc, parte 1. Olá pessoal, meu nome é Márcio Alveg e hoje eu pretendo trabalhar com vocês a figura de um aplicativo de planilha eletrônica. Não é o Excel. Nós vamos trabalhar com outra ferramenta. Você conhece o LibreOffice? Sim, o LibreOffice Calc. É o aplicativo responsável por toda a parte de cálculo, fórmulas, funções, representação gráfica, ou seja, é o equivalente ao Excel, só que no pacote LibreOffice. Você vai ver uma certa semelhança. Claro, afinal, tem a mesma proposta, a estrutura dele é praticamente igual. Agora, nós temos que tomar cuidado com esse praticamente. Eventualmente uma diferença, uma tecla de atalho, um caminho, um detalhe é o foco da questão. É o como pode cair em prova. E aí, para quem conhece o outro lado, chega aqui e encontra uma questão justamente da diferença, é muito fácil se atrapalhar e acabar errando. Então, para evitar isso, estamos aqui para auxiliar vocês a entender um pouquinho mais sobre o LibreOffice Calc. Então, como eu falei, o Calc é o componente, o aplicativo responsável pela parte de planilha do pacote LibreOffice. Você pode fornecer dados em geral, numéricos, em uma planilha e manipulá-los para produzir um determinado resultado. Outras funcionalidades oferecidas pelo Calc. Funções que podem ser utilizadas para criar fórmulas, para executar cálculos mais complexos que envolvam mais elementos. Funções de bancos de dados, a fim de organizar, armazenar, filtrar dados. Temos a ideia de classificar, filtro, autofiltro, fazer seleções dentro de uma quantidade maior de informações. A ideia de gráficos dinâmicos, um grande número de opções de gráficos em 2D, 3D, gráfico de barra, pizza, linha. Então, toda a representação visual desses valores. Macros. Apesar de que as macros construídas no Calc, elas não usam a mesma linguagem de programação, e aí não são interpretadas, não são entendidas no Excel, o Calc também permite você criar essa automação, essa ideia de um programa para automatizar tarefas repetitivas. A gente dá o nome disso de macros, a criação, o desenvolvimento de macros. A capacidade de abrir, editar e salvar planilhas no formato do Excel. Veja, a gente vai ver em seguida, o Calc trabalha com a sua extensão, o ODS, mas o aplicativo vai permitir que você trabalhe, vai permitir que você mexa, use arquivos no formato do Excel, desde o Excel antigo para a versão do Excel mais novo, 2003 ou a versão 2007 para frente. A importação de planilhas em vários formatos, incluindo HTML, CSV, PDF e PostScript. Veja, o CSV são aqueles dados separados por ponto e vírgula. Ok? Então eu posso trazer informações em vários formatos para dentro de uma planilha do Calc. Então, como você pode ver, bem completinho, bem interessante, trazendo aí basicamente os mesmos recursos que você conhece, já usou, deve ter visto, por exemplo, no Excel. Legal? Mas vamos focar aqui, Calc. Vamos apresentar a figura do LibreOffice Calc. Vem comigo. Quando o Calc é aberto, quando você executa o aplicativo, você vai ver uma janela, você vai ver uma tela como esta. Então, nossa barra de títulos mostrando que aplicativo está sendo usado
e qual o arquivo está sendo trabalhado. Nossos botões de controle da janela, minimizar, restaurar, fechar. Nós encontramos também uma barra de menus. Barra de menus. É claro que para a planilha eletrônica, a barra de menu não é o ponto principal, não é o foco principal. Você vê que uma planilha, em questões de planilha, é mais o cálculo. Mas para entender a estrutura, não custa a gente apresentar a tela. Eu falo, o cálculo tem uma cara meio retrô, cara de Excel 2003. Barra de títulos, barra de menus, barra de ferramentas, barra de ferramentas. Ok? Apresentando para nós uma série de botões com as ferramentas, as funcionalidades do aplicativo. Legal. Barra de fórmulas. Barra de fórmulas. Mostrando, por exemplo, em que célula eu estou. Em que célula eu estou. É claro, falar em que célula eu estou, o cara não conhece a planilha, o que é célula? É o cruzamento de uma coluna com a linha. Já jogou Batalha Naval? Já? A2, água. B4, água. C10, pum, explodiu o meu submarino. Então, a ideia do cruzamento de uma coluna com uma linha, forma esta região que nós vamos chamar de célula. Essa célula você pode preencher com um texto, você pode preencher com um número. Veja que o texto, por padrão, ele fica alinhado à esquerda. O número, por padrão, ele fica alinhado à direita. Ok? Podemos criar uma data, 10/10/19. Podemos criar uma fórmula igual a 1 mais B2. Então, a célula é o meu carro-chefe. É ela que eu vou preencher, é ela que eu vou colocar as minhas informações. Então, na barra de fórmulas, em que célula eu estou e qual o conteúdo dela. E aí, botões para você criar uma função, a ideia do autossoma, né? A ideia da minha área de trabalho. Então, você vai ver que isto compõe uma planilha. Cada planilha é composta por colunas e linhas. Colunas representadas por letras e linhas representadas por números. E o cruzamento da coluna com a linha forma a tal da célula. Então, uma rápida apresentação da estrutura, né, para quem nunca viu, para quem nunca mexeu com um cálculo da vida. Isso está, eu falo, né, isso está dentro do tipo de cobrança. Afinal, o que pode cair? Como é que pode cair uma questão do cálculo? Uma das questões é para que serve? O objetivo, a finalidade? E o nome já é sugestivo, cálculo. Adivinha? Cálculo é para quê? Cálculos, né? Cálculos. Criação de fórmulas, funções, gráficos. Quando a gente fala de estrutura, eu tenho que entender o formato do arquivo, entender toda aquela novela do que é, né, o arquivo, o que é a planilha, o que é a coluna. Então acompanha comigo aqui. O arquivo, ele também é chamado de pasta. Pasta. O formato dele é ODS. O Calc tem um formato também de modelo, esse T é de template, que é como se fosse uma planilha já pré-estruturada, pré-organizada. É um modelo. E aí você vai ver que dentro desse arquivo eu vou ter planilhas. Cada planilha é composta por colunas e linhas. 1024 colunas, vai de A até AMJ. Sim, porque vai A, B, C, D, Z. Aí começa a repetir. AA, AB. E aí vai. AAA, AAB. A última coluna é a coluna AMJ.
Como linhas são representadas por números, aí não tem erro. Número é infinito, vai do 1 até o 1.048.576. Caramba! É coisa pra caramba! E lembrando que isso é cada orelhinha. Eu ainda posso ter várias orelhinhas, várias planilhas que compõem o arquivo. O cruzamento da coluna com a linha forma a tal da célula. Lembrando que essa célula eu posso representar de várias formas. A1, cifrão A, cifrão 1. A ideia do cifrão também é chamado de âncora. Isso para nós vai fazer sentido quando a gente estiver falando sobre a cópia. A cópia de uma fórmula. Você pegar uma fórmula e copiar de um lugar para o outro. Aí você vê o uso da âncora, quando você não quer que aquele elemento, a coluna ou a linha, sofra variação. Ok? Então, nesse caso, nem coluna nem linha vão sofrer variação. Aqui eu vou deixar a coluna livre e a linha presa. Aqui eu vou deixar a coluna presa e a linha livre. Ele dá nomes para isso. Referência, relativa, referência, absoluta e referência mista e referência mista. Então, são nomes que o próprio Calc dá para essas estruturas. Temos um outro exemplo, o que a gente chama de referência tridimensional. Quando eu pego uma célula e esta célula é de outra planilha. O A1 da planilha 2. Observe que nome da planilha, ponto. Endereço da célula. A forma do Calc representar uma referência tridimensional é nome da planilha, ponto. Endereço da célula. Ok? Referência tridimensional. Bem, então isso está um pouco dentro da ideia de estrutura. Outro tópico que merece a nossa atenção, e aí começa uma história mais prática, né? Algo mais fácil até da gente exercitar, praticar, porque o resto é conceito, é definição. É a ideia de fórmulas. Fórmula é cálculo. Vai ter depois a fórmula mais elaborada, vamos chamar de função. Mas por enquanto o cálculo simples, que envolve endereço de célula, valor numérico e operador matemático. Ok? Aí eu digo para o aluno, você tem que conhecer os operadores matemáticos. Alguns são bem tranquilos, porque são iguais os da matemática. Adição e subtração. Outros não são iguais, mas lembram. O asterisco lembra o vezes, a multiplicação. A barra lembra a divisão. O mais chato dos operadores é o circunflexo. O circunflexo representa a potência. A ideia da exponenciação. Na matemática, você representaria assim, 2 elevado à terceira potência. Eu diria que no Calc, você vai representar 2 elevado à terceira potência. Então, operadores matemáticos. E aí existe uma lei, uma regra que não fui eu que inventei. Não fui eu que inventei, não foi o Excel, não foi o Calc, não foi a informática. A gente herdou isso da matemática. A regra da prioridade matemática. E aí a dica que eu dou para o aluno é questões que envolvam a resolução do cálculo, da fórmula, tu vai lembrar da seguinte palavrinha, pendas. Anota aí, pendas. Parênteses, exponenciação,
Veja que a multiplicação e a divisão têm a mesma força. Então, é o que aparecer primeiro. O que aparecer primeiro na expressão. Multiplicação ou divisão. Adição e subtração. Caiu uma questão envolvendo cálculo matemático para resolver? Pendas. Vamos a um exemplo? Olha essa nossa expressão aí. Olha aqui. Vamos resolver esta expressão. Claro, primeira coisa que eu dou sugestão para o aluno é tornar isso mais matemático. Vamos substituir. Quando ele fala A2, eu sei que o A2 tem 4. Ó, A2, aqui o 4. Mais A3, 6. Dividido por A1, 2. Potência, A4, 3. Vezes A2, 4. Menos A1, 2. Eu diria para o aluno, cara, não fiz nada ainda. Eu apenas traduzi, eu apenas tornei isso mais matemático. A partir daí, eu tenho que lembrar, pendas. A ideia do, em primeiro lugar, tem parênteses? Nessa expressão, não. Então, eliminei o P. Exponenciação, tem? Tem. Veja, 2 elevado à terceira potência. 8. 2 ao cubo é 8. Vezes 4, menos 2. E agora? Agora, multiplicação ou divisão, o que vier primeiro. Porque como as duas têm a mesma força, é o que vier primeiro. O que veio primeiro? Divisão. 6 por 8, 0,75. Vezes 4, menos 2. E agora, multiplicação. 0,75 vezes 4, 3. Menos 2. Ó, matei. Agora a adição. E agora a subtração. Segui a regrinha da prioridade matemática. Pendas. Aí você percebe como é que o parênteses pode influenciar. O parênteses pode influenciar. Imagine assim, que aqui nós temos 2, 4, 6 e 3. São notas. Notas que o aluno tirou em 4 provas. Se eu quiser calcular a média desse aluno, e eu fizer este cálculo, ó, este cálculo, isso não representa a média. Porque pela regra da prioridade matemática, ele vai tentar fazer primeiro a divisão. Para que isso represente a média, eu vou ter que priorizar. Parênteses. Primeiro vai somar tudo isso, para no final da história querer dividir por 4. Primeiro soma tudo, para depois querer dividir por 4. Então, a ideia do pendas é essencial, é fundamental quando a pessoa quer resolver um tipo de equação como essa. Para não ser enganado, não ser induzido. Querer calcular do jeito que ele acha que vai dar. Não, é como manda a matemática. Na matemática tem parênteses, chaves e colchetes. Eu diria que aqui tem parênteses, 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 parênteses e mais parênteses. São níveis. Então não esquece nunca. Pendas. Pendas. Ok? Agora vamos ver, né? Conversamos bastante. Vamos ver como esse assunto já caiu na prova. 2012, uma prova da CES Gran Rio, Termo Bahia, técnico de suprimento. Para o aplicativo Excel da suíte Microsoft Office, o correspondente na suíte LibreOffice é denominado. Então, comparando, né? Quem é o genérico? Quem é o equivalente ao Excel? E aí? Word? Não. Matemática? Não, aqui é criar equações. Vai criar equações. Draw, desenho. O Calc, boa.
E o base é banco de dados. Então, facinho, questãozinha dada, tranquila, fácil. O equivalente ao Excel, pensando no LibreOffice, é a figura do Calc, ok? Resposta aqui para nós, letra D de dado. Vamos para mais uma. Olha lá. 2019, Fundatec, uma banca regional do Rio Grande do Sul, e MESF, técnico em contabilidade. Ao acessar pela primeira vez o programa Calc do pacote LibreOffice 5.0, instalado em sua configuração padrão, a pasta, lembra que pasta é a mesma coisa que arquivo? Então, quando eu abro uma pasta, a princípio uma pasta nova, né? Eu estou acessando pela primeira vez. Quando eu vou trabalhar com uma pasta de trabalho, ela mostra quantas planilhas. Planilhas são aquelas orelhinhas lá embaixo. E aí? Bem, a pessoa, de repente, eu não sei, eu lembro de uma história que eu abri o arquivo e vinha 3. Mas será que no Calc é assim? Tu lembra uma telinha que a gente mostrou aqui? Se não, volta o vídeo. Eu espero. Volta o vídeo e dá uma olhada. Voltou? Olhou? E aí? Quando você cria um arquivo, quando você cria uma pasta, ela vem com... Cara, 0 é um absurdo. Como é que eu venho com 0? Não. Vem com uma planilha. Alguns podem ter ficado entre dúvida entre 1 e 3. Que antigamente o Excel, quando você abria, né, ele vinha com 3. Até o próprio BR Office Calc vinha também com 3. Mas detalhes, né? Detalhes das versões, da inovação. Porque acabou ficando pesado. Pá, ele passou a ter 1 milhão e pouco de linhas. Passou a ter 1.000 e poucas colunas. Então, por criar 3 planilhas ainda? Não, cria uma. Se o cara quiser, ele cria mais. Pode criar mais. Mas por padrão, traz uma. Para que eu vou oferecer, né? Eu quero... Imagina assim, ó. Você tem um papel para eu fazer uma anotação? Aí o cara vem com um caderno de 1000 folhas. Cara, eu queria uma folhinha para você, para fazer a anotação. Não, mas toma esse caderno aí. Então, se você precisar de mais, eu te dou mais folha. Tá? Então, a ideia é, quando você cria o arquivo, ele te apresenta uma planilha. Ok? Resposta aqui, letra B. Achei interessante o 0, né? Então, o cara abriu o arquivo e não vem nada. Ele teria que, como se ainda criar a planilha. Não. Resposta B de bola. Vamos para mais uma. Olha só. 2017, outra da Fundatec. Essa da Câmara Municipal de Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul, para analista legislativo. Os operadores matemáticos do software Calc, do pacote LibreOffice 5, responsáveis por executar a potência e a divisão são, respectivamente, vamos fazer o seguinte, adição e subtração, multiplicação e divisão. Divisão não é assim, ou assim. Isto é intervalo de células. Então eu diria que não, tá? Mas ele está perguntando de dois operadores, né? Respectivamente. Potência, cadê a potência aqui? Tá? Só tem um. Aqui também só tem um. Potência, exponenciação. Beleza. Questãozinha baba, questãozinha fácil. Meu amigo, caiu uma questão praticamente igual numa prova da CESP, Ministério Público, só que daí era do Excel. Porque o operador é igual. Ele perguntava, né? Os operadores tais, têm respectivamente qual função? Pô, baba. É a mesma história. O operador mais chato é o operador da potência, que é o circunflexo. E tá aqui para... Como ele pediu 2, né? Não adianta você querer marcar só a letra B. É o cara que leu até aqui e deu. Desistiu do resto. Ou o cara faz leitura dinâmica. Os operadores matemáticos, divisão, né? Então, só pode ser assim.
De resto, o cara viu que tem que ter 2. Se tem que ter 2, a nossa resposta é letra A. Letra A. Mais uma questão da Fundatec. Fundatec. Veja, dessa parte básica de fórmula, operadores matemáticos, estrutura, tem mais coisa para ver, principalmente quando a gente fala de funções. Mas isso vai ficar para a nossa parte 2, parte 3. Por enquanto, fechamos aqui as questões sobre o LibreOffice Calc, parte 1. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Um abraço e até mais.